Oh, meu Deus, alguém precisa proteger as crianças. Elas não podem saber que existem gays. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre a proibição de crianças em paradas do orgulho LGBTQIA+. Porque todo ano acontece alguma polêmica parecida com essa, né? De algum político querer proibir que crianças estejam na parada LGBTQIA+, ou que fica pegando imagens de paradas LGBTQIA+, e às vezes imagens que nem são daqui do Brasil, né? Pra mostrar o quanto que, oh meu Deus, olha só como esse povo está pervertendo as crianças. E muitas vezes essas imagens são só de crianças junto com seus pais ali, andando, sem fazer nada demais. E sem estar acontecendo nada demais ao redor delas. Mas enfim, sempre rola isso. Mas acontece que nesse ano, agora, sabe? Isso aconteceu o quê? Semana passada ou retrasada? Enfim, a gente teve um projeto de lei que avançou na Câmara dos Vereadores lá de João Pessoa, né? Que é a capital da Paraíba. Que é um projeto de lei que justamente proíbe que crianças participem da parada LGBTQIA+, que crianças possam ir para a parada LGBTQIA+, ali de João Pessoa. É um projeto de lei ali, né, de João Pessoa, da cidade de João Pessoa, não é nem um projeto de lei que vai atuar em toda a Paraíba e muito menos que vai atuar no Brasil inteiro, tá? Mas a gente tem esse projeto de lei que passou na Câmara dos Vereadores ali de João Pessoa. O projeto de lei, ele é do vereador Tarcísio Jardim e, bom, não vai ser nenhuma surpresa para vocês, mas ele é do PP, né? Aquele partidozinho de extrema direita, escroto pra caralho. Enfim, ele é desse partido, dessa droga de partido. E, gente, olha só. O texto. Nossa, tinha tempo que não passava o motoqueiro fantasma aqui, né? Mas enfim. O texto, ele diz, né, que crianças não podem participar. Eu não sei até que idade, porque no que eu olhei aqui eu não vi se estabelecia uma idade, mas deve estabelecer. Também não quis pegar o projeto, assim, todo pra ler, não, porque preguiça, preguiça. Eu tenho tanta coisa pra ler, tanta coisa, tô atolada de coisa pra ler, que aí também eu tô tô sendo um pouco displicente com algumas leituras de coisa que tem que ser pra vídeo. Mas, né, eu li o que precisava ler, que são algumas matérias. E ele alegou, né, no texto, que eu não li todo, só li uns pedaços, o Tarcísio Jardim, ele alegou que é, a parada LGBTQIA+, ela promove uma agressão às famílias tradicionais. A gente tá agressivando as heterocis, veja só. Vamos agressivar mesmo então. E o texto, ele ainda ele estabelece multas de até R$ 1.000 para as empresas que estiverem participando da parada. Então, assim, apareceu criança na parada, ah, não, então vamos multar essas empresas que estão participando da parada LGBTQIA+. Esse ponto da multa vai ser importante, a gente vai voltar nesse ponto depois. Espero que eu lembre de voltar nesse ponto depois, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Mas antes de ir pro ponto da multa e do peso da multa, vamos aqui falar sobre o que foi que ele disse também ao defender esse projeto, né? Ele disse o seguinte, abre aspas. É de suma importância proteger nossas crianças dessa infecção ideológica sexual que tentam fazer usando figuras inocentes para tentar causar um clamor social de pautas que não tem nada a ver com crianças. Fecha aspas. Foi isso que esse cara, né, pra eu não usar um adjetivo muito pejorativo aqui, então foi isso que esse cara falou ali na sessão, né, quando ele apresentou o projeto e os vereadores de João Pessoa votaram a favor. E vamos nos pautar aqui em algumas coisas. Primeiro é falar que isso é uma infecção ideológica sexual. Infecção já parte do pressuposto de doença, e aqui entra muito naquele aspecto que eles sempre tentam fazer, que é de pautar LGBTQIA+, as pessoas que são LGBTQIA+, como doentes. Algo que, né, não existe nenhuma base biológica para eles se prenderem para dizer que nós somos uma doença, né, que nós estamos doentes. Não existe, pelo contrário, todos os estudos biológicos a respeito de
pessoas LGBTQIA+, de um modo geral, né, eles apontam que isso é só uma questão de variabilidade, né? É uma variabilidade de comportamento da nossa espécie, assim como tem esse tipo de variabilidade no comportamento de diversas outras espécies. Eu já até fiz vídeo aqui com vocês sobre isso, que você pode ver clicando aqui em cima, que é um vídeo que eu falo um pouco sobre biologia e homossexualidade. Mas não é um vídeo de determinismo biológico, tá? Não tô determinando que... Ai, a biologia... Não tô determinando nada, me deixa em paz. Mas enfim, a gente tem esse aspecto da biologia que não é corroborado, que eles sempre tentam apelar para esse aspecto, mas eles não entendem absolutamente nada de biologia, e aí eles sempre só o quê? Falam coisas mentirosas, associando a gente com doenças que não existe nenhum cunho científico que nos associe a doenças, nenhum cunho científico atual que nos associe com doenças. E isso ficou defasado há muito tempo. Desde os anos 90, inclusive, homossexualidade não está mais no rol de doenças da OMS, e também desde o ano de 2019, sim, só em 2019, pelo amor de Deus, que desgraça, mas desde o ano de 2019, transgeneridade também não está no rol de doenças da OMS. Eu comecei minha transição e ainda era considerada doente mental. Deus do céu. Mas para além disso, né, ele coloca ali três palavras juntas que formam uma sentença que é só de pânico moral, né? Infecção, que remete à doença, ideológica, que remete a tudo isso que esses conservadores ficam falando que nós temos essa ideologia de gênero, ideologia, não sei o quê, como se só nós tivéssemos ideologia e eles não tivessem ideologia, sendo que, veja bem, todo movimento tem ideologia, toda pessoa tem ideologias, né? Toda pessoa tem ideologias. Mas remete a isso também, a essa coisa deles falarem sobre ideologia de gênero, que é tão presente, que faz parte do pânico moral que eles espalham, e também a parte sexual aqui, né? Que a parte sexual, ela remete a um puritanismo deles, a um puritanismo que eles estão sendo, inclusive, muito eficazes em fazer na nossa população, porque a nossa população ela tem ficado cada vez mais puritana. Inclusive, né, saiu um vídeo aqui recente do canal, que você pode ver clicando no card aqui em cima, que é um vídeo em que eu falo justamente sobre o meio LGBTQIA+, ficando mais moralista com o tempo, né? A gente tá vendo essa crescente de moralismo, de um falso moralismo dentro dos meios LGBTQIA+. Um falso moralismo que é muito perpetrado justamente por essa galera de extrema direita que vem de um cunho religioso e tudo mais, né? A gente vê toda essa moralidade deles sendo assimilada pelas LGBTQIA+. Mas eles estão sendo bem-sucedidos em fazer isso não só dentro dos meios LGBTQIA+, onde a gente parece começar a ter medo de falar de sexo, a ter medo de expressar nossa sexualidade, coisa que nunca foi comum na nossa comunidade, né? Pelo menos não entre nós, na sociedade, enfim, é outros 500, mas não nos nossos passos. Mas eles também são muito bem-sucedidos em fazer esse debate de moralidade e esse debate de, enfim, um puritanismo exacerbado na sociedade como um todo, né? Basta ver que as pessoas cada vez mais elas estão mesmo ficando mais moralistas. Isso não acontece só no nosso meio, isso acontece no todo. Inclusive, quem falou sobre isso há pouco tempo, e eu gostei muito da fala, foi o Alexandre Link do Quadrinhos da Sarjeta. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é um vídeo em que ele fala sobre um professor que foi demitido por ter passado o filme. Ah, esqueci o nome do filme. É. Fúria e Fogo? Alguma coisa assim. Que é um filme que a gente assistiu isso no ensino médio. Sempre passam isso pra gente no ensino médio, ou passavam, né? Agora, pelo visto, não podem mais senão ser demitido. Que é um filme que vai mostrando ali os hominídeos, enfim, começando a ter uma socialização que é mais parecida com a nossa aqui, né? Eles vão construindo isso ao longo do filme, e o professor foi demitido porque tem uma cena de sexo nesse filme, e aí acharam que era impróprio, né? Sendo que o filme tem uma classificação de 14 anos e foi passado no ensino médio, ou seja, os alunos já tinham de 14 anos para cima, né? Então, o Alexandre ele fala bastante sobre isso, sobre como essa geração que a gente tem agora, que é a geração Z, né? A gente está entrando em outras gerações, enfim, que eu não sei porque que as gerações estão durando tão pouco tempo, né? Os marcadores de geração, na verdade, eu sei por causa, enfim, da internet e tudo mais, está tendo diferenças muito grandes dentro de grupos cada vez mais rápido, assim. Mas enfim, ele fala bastante sobre como que a geração Z tá ficando mais puritana. A geração Z não sabe mais o que que é sexo, não sabe mais transar. A geração Z, ela fica muito constrangida quando se fala de sexo. E a geração Z acha que sexo, falar sobre sexo, discutir sobre sexo e ter uma vida sexual ativa é uma coisa de boomers e tal, né? Eles estão lidando com o sexo de uma forma muito esquisita, inclusive, né? E o Alexandre Link, ele faz
vários comentários muito pertinentes, e eu recomendo que vocês assistam lá o vídeo dele, porque pode ser um complemento para esse vídeo aqui, porque essa proibição de crianças, ela parte de um puritanismo. O objetivo não é exatamente um objetivo puritano dessa galera de extrema direita, mas faz um link com isso, né? Nossa, péssimo ter vindo o link na minha cabeça, por causa do nome do Alexandre. Mas enfim, e também vamos aqui prestar atenção nesse outro ponto dessa fala dele. Olha quantas coisas, quantas camadas tem uma fala de 4 linhas dele, né? Mas enfim, esse final que ele diz, que isso é uma coisa que não tem nada a ver com crianças. Como é que as pautas LGBTQIA+, não tem nada a ver com crianças, sendo que nós nascemos LGBTQIA+? Porque, gente, nossa, tá muito quente, eu vou suar bastante aqui, porque não tem ar-condicionado. Mas enfim, a gente não vira LGBTQIA+, depois que atinge uma determinada idade. Não é assim, sei lá, fiz 15 anos, agora virei uma gay, virei uma sapatão, virei uma travesti, virei, sei lá, uma bi. Não é assim que acontece. A gente não se torna essas coisas a partir de uma determinada idade. Não, a gente já nasce sendo essas coisas. A gente já nasce sendo pessoas LGBTQIA+. Mais uma vez, eu não tô falando aqui sobre determinismo biológico, mas que tenham, sim, algumas pesquisas aí que apontam momentos ali, enfim, na gestação e tudo, que faz a gente ser LGBTQIA+. Isso não é um determinismo. A gente é um ser sócio-psicobiológico e todas essas coisas estão interligadas ali. Mas o ponto é que praticamente toda pessoa LGBTQIA+, quando você vai conversar com ela, sobre, né, momentos de descoberta em que ela era LGBTQIA+, geralmente elas descobrem mesmo na puberdade. Mas geralmente desde a infância elas já têm vários sinais de que elas são LGBTQIA+, e às vezes mesmo durante a infância elas já sabem que são LGBTQIA+. Eu já sabia que eu era LGBTQIA+, muito antes de eu saber o que era LGBTQIA+. Eu já sabia que eu não era um menino quando eu tinha uns 4 anos de idade. Eu já me via enquanto menina quando eu tinha uns 4 anos de idade. Por vários processos, só fui transicionar 20 anos depois disso. Mas eu já sabia. Eu já sabia que eu sentia atração por meninos, mesmo antes de eu ter uma atração sexual por meninos. Porque eu olhava pra eles e tinha aquelas apaixonites de criança, né? Não era bem apaixonite. Sei lá definir como é que era. Não era uma coisa sexual, mas, né, me interessava. Você falava, aquele menininho é bonitinho, tal, enfim. Tinha os crushes de infância, né? Que todo mundo tem os seus crushes de infância, os meus eram atores e não as atrizes. Então eu já sabia que eu gostava de meninos, eu já sabia que eu não era um menino, eu já sabia que eu era uma menina. Mas eu não sou um exemplo único disso. Existem várias pessoas LGBTQIA+, que desde a infância já sabiam. E várias pessoas LGBTQIA+, que só foram se perceber enquanto LGBTs na adolescência ou mesmo na fase adulta, mas que quando elas vão revisitando o passado delas, elas percebem que desde a infância isso já estava ali. Só que foi reprimido por várias questões sociais e elas acabaram não ou transicionando, ou não se reconhecendo enquanto LGBTQIA+, na puberdade e tudo mais, né? Elas foram tendo esse processo de negação. Então, pauta LGBTQIA+, tem tudo a ver com crianças, porque as pautas LGBTQIA+, elas têm que servir justamente para a gente construir uma sociedade melhor, onde essas crianças elas se sintam livres, onde elas não sintam vergonha quando elas começarem a perceber que elas são LGBT, que elas não sintam que elas estão erradas quando elas começarem a perceber isso, porque isso são percepções que vêm desde a infância. Quando elas perceberem que elas estão se interessando por coleguinhas que são do mesmo gênero que elas e não do gênero oposto, isso não seja um problema para elas. Para que quando elas percebam que elas não se reconhecem com o gênero ao qual o genital dela atribui para ela, ela perceba que não tem nada de errado com ela e ela possa ter um aporte psicológico para ela conseguir lidar com isso. Então a gente precisa sim dizer que isso são pautas de crianças. Inclusive também, né, referenciando mais um vídeo aqui do canal, né, a gente tem também aqui no Transmissão um vídeo em que eu falo sobre essas questões de crianças trans, né, eu falo sobre crianças trans, você pode ver clicando no card aqui em cima. Então, assim, mas isso não é só sobre crianças trans, o vídeo, enfim, era centrado nisso, mas isso abarca toda a comunidade LGBTQIA+. A gente se reconhece muito cedo, assim como quem é hétero cisgênero se reconhece muito cedo enquanto menino ou menina, e se reconhece muito cedo enquanto sentir atrações por gêneros que são opostos ao deles.
isso acontece na infância. Isso acontece na infância. Mas, para além disso, a pauta LGBTQIA+, é uma pauta da infância também quando a gente pensa em questão de adoção, que é justamente o que eles mais querem atacar aqui. Na verdade, eles querem atacar aqui tudo. Mas um dos pontos é justamente o da adoção. Porque na maioria das vezes que a gente vê crianças ali na parada LGBTQIA+, são crianças que são filhos de pais ou mães que são LGBTQIA+. Então a gente vê pais e mães levando seus filhos ali, sejam filhos que tiveram de forma biológica, vamos assim dizer, né? Enfim, que tiveram ali, que crianças que têm metade do material genético deles e tudo, né? Que vieram de uma relação sexual doárica e tudo mais, né? Sejam crianças que foram adotadas por casais formados por dois homens ou por duas mulheres, ou mesmo crianças que foram geradas aí por FIV e tudo mais, né? Fertilização in vitro, caso você não saiba. Então, a gente tem isso, né? Esses pais que geralmente levam crianças para paradas são pais que são LGBTQIA+, estão levando seus filhos ali para mostrar que eles também são uma família, que nós também temos família e que nós também podemos constituir família e que nós, né, inclusive, estamos ali existindo em sociedade, como qualquer outro tipo de pessoa existe em sociedade. E meu Deus do céu, tô derretendo enquanto eu faço esse vídeo, tá difícil de pensar. Puta que pariu, eu preciso de um ar-condicionado, socorro! Mas vamos aqui passar por isso juntas, mas com certo distanciamento, porque eu não quero vocês relando em mim não, porque eu tô suada. Mas enfim, a gente vê vários desses ataques vindos em uma simples sentença, em uma simples frase, em uma simples colocação ali na câmera. Como eu disse, em 4 linhas de uma matéria. Então, eles atacam a gente de diversas formas possíveis, né? Associam a gente à doença, atribuem a gente a uma ideologia que eles dizem ser uma ideologia perversa, eles atribuem a gente a uma sexualização de crianças, o que não é verdade, e eles atribuem ainda a gente também a pautar coisas que não são próprias para crianças, até porque eles veem tudo que está relacionado a nós como uma coisa sexual, ou pelo menos é isso que eles dizem ser. E aqui, gente, mesmo se tudo que tá pautado em cima de nós fosse uma coisa sexual, crianças, elas existem uma sociedade que tem sexualidade. Você não precisa esconder isso delas. Não tô dizendo que você precisa mostrar para as crianças o que é sexo, mas você precisa explicar para elas o que é sexo quando elas te perguntarem sobre isso. Né? A gente não pode ter esse puritanismo todo de querer privar as crianças de sociedade, de querer colocar as crianças em uma bolha, sabe? Porque depois isso só vai atrapalhar o desenvolvimento delas, e quando elas chegarem ali na puberdade, elas tiverem todos os desejos e tudo, elas não vão saber como lidar com isso. Então a gente tem sim que ter educação sexual para crianças e principalmente para crianças que estão entrando na puberdade, quando já estão naquela idade que estão entrando em puberdade. Eu mesma tive aula de educação sexual na 4ª série, gente. Na 4ª série, eu tinha 10 anos de idade quando eu tive aula de educação sexual e foi em uma escola de freira ainda por cima. Então olha só como as coisas mudaram muito. Em uma escola de freira, eu tava tendo aula de educação sexual e agora é pautado que não se pode ter aula de educação sexual. A nossa geração, ela foi a última geração que teve liberdade sexual pelo visto, né? A nossa, não, a minha geração de millennials, porque depois, ó, geração Z tá sendo só mesmo tragada por um puritanismo bizarro mesmo. Só. E aqui também vale destacar que essas pessoas elas são muito desonestas, né? Que novidade, elas são desonestas em tudo. Mas quando elas vão falar da parada LGBTQIA+, elas são completamente desonestas. Porque, eu não sei se você que tá me assistindo já foi pra parada LGBTQIA+. Eu já fui em várias, não sei em quantas, mas eu já fui em muitas. Eu vou pra parada LGBTQIA+, desde os meus 17 anos, então assim, já foram muitas, né? Eu sou velha, enfim. Ai, que ódio ser velha, eu queria ser jovem. Mentira, eu não queria não. Eu fico falando que eu queria ser jovem, mas eu não queria ser da geração Z, não. Gosto de ser uma pessoa que teve educação sexual. E que, enfim, vive sua sexualidade. Mas, vamos lá. Se você já foi em uma parada LGBTQIA+, você sabe que em parada LGBTQIA+, as pessoas elas só andam e dançam. No máximo, elas ficam ali seminuas, da mesma forma como se fica em um carnaval, né? Então, assim, parada LGBTQIA+, parece um bloco de carnaval. Só que um bloco de carnaval onde a maioria das pessoas ali são LGBT.
E que se fala de política também. Então, parada LGBTQIA+, ela não tem nada demais. É simplesmente uma festa em que a gente demonstra o orgulho que nós temos de sermos quem nós somos e a gente mostra esse orgulho para a sociedade. E a gente pauta, sim, política ali dentro, porque sempre as paradas, elas trazem algum tema político que está em voga no momento e que tem a ver com, né, ser LGBTQIA+. Sempre é um clamor por um direito, ou é dando uma visibilidade para algum tema nosso que seja muito caro. Então, é isso a parada LGBTQIA+. As pessoas, né, elas falam da parada como se, sei lá, a cada 1 metro que a gente andasse, a gente agachasse pra mamar alguém. E não é assim. Isso não acontece em parada LGBTQIA+. Gente, não acontece. Sabe quantas vezes eu vi alguém transando em uma parada LGBTQIA+? 0 vezes. E eu já fui pra várias aqui em Brasília. Nunca vi isso acontecendo. Nunca vi nem ninguém assim, sabe? Isso não acontece, isso não acontece. Eu tô dizendo que não tem nada que seja sexual em parada LGBTQIA+, não tô dizendo, porque tem, né? A gente vê as gays de harness, a gente vê algumas pessoas que são fetichistas com alguma coisa que simboliza o fetiche delas, né? A gente tem algumas falas ali, microfone e tudo, mas são coisas que a maioria das crianças nem vai perceber. A maioria das crianças nem vai abstrair aquilo. São coisas que não estão longe do que essas crianças estão expostas na televisão, do que as crianças estão expostas em rede social, então é muito pior, né? Falar que não é tão distante do que elas estão expostas em rede social, mas é sim, porque a rede social elas são expostas ao, à coisa mais sexualizada possível, né? Então, monitore o que seus filhos estão assistindo também. Porque eles têm que ter uma noção do que é sexo, mas eles têm que ter uma noção do que é sexo de acordo com a idade deles, né? A noção tem que acompanhar a idade deles. Então, enfim, monitorem as coisas que seus filhos veem. Mas em parada não tem nada que seja explícito. Nada. Ai, Samantha, mais uma vez eu vi um vídeo de uma coisa sexual acontecendo em uma parada. Tá, você viu um vídeo. Um vídeo. Quantas vezes você já viu vídeo de coisa sexual acontecendo em bloco de carnaval? Sabe? Então, assim, não é como se na parada LGBTQIA+, fosse uma pura esbórnia. Não é. Tem menos putaria em parada LGBTQIA+, do que tem em carnaval. Em carnaval tem muito mais. Em carnaval não existe proibição de que crianças participem de blocos. Não existe. Até porque a maioria dos carnavais que acontecem em rua, não teria nem como você fazer uma proibição dessa. Em parada também não tem como, né? Não tem como, porque é um movimento onde vai vindo pessoas de todos os lugares ali que podem entrar ali. Não é como se fosse uma boate que você fecha e você confere o RG de cada um pra entrar. Não é assim, é uma movimentação de rua. Assim como o carnaval também é uma movimentação de rua. Então, assim, sexo faz parte da nossa sociedade e o sexo não está mais presente em parada LGBTQIA+, do que está presente em coisas semelhantes que héteros cisgênero festejam, como, por exemplo, o próprio carnaval. Então, assim, fazer essa associação de que a parada LGBTQIA+, expõe as crianças a sexo é uma associação totalmente mentirosa, totalmente infundada. Inclusive, eu já mostrei pra vocês aqui uma parada LGBTQIA+, né? A gente tem vídeo aqui no canal em que eu fui pra parada LGBTQIA+, do ano passado, e eu filmei pra vocês. Tá bem aqui, ó, parada LGBTQIA+, de 2022, aqui de Brasília. Então é uma movimentação que não tem nada demais. Só que eles querem proibir, enfim, essa tentativa de proibição, ela tem várias camadas, que é a camada de marginalizar mais os nossos movimentos, uma iniciativa de tentar criminalizar os nossos movimentos, e também uma tentativa de fazer com que as empresas parem de querer se associar aos nossos movimentos. Porque a parada LGBTQIA+, como eu disse, ela não acontece dentro de uma boate, ela não acontece dentro de um espaço fechado. Ela acontece na rua, aonde qualquer pessoa que esteja ali próximo pode entrar na parada. Então, se as empresas que estão financiando a parada receberem até R$ 1.000 de multa por aparecer criança na parada, por ter algum registro de que teve uma criança naquela parada, elas não vão financiar a parada. Elas não vão correr o risco de ter que pagar uma multa, porque elas sabem que com certeza vai aparecer criança ali. Não é um risco que vale a pena. Então, quando eles estabelecem essa multa, é justamente para fazer com que as empresas queiram se desassociar de nós, com que elas não financiem mais os nossos movimentos. Sem essas empresas financiando os nossos movimentos, a gente não vai conseguir fazer esses movimentos acontecerem, porque assim, financiamento estatal para a parada LGBTQIA+, nem preciso dizer.
nada sobre a existência disso, né? Então, essa multa que foi proposta, ela tem justamente essa finalidade. Ela tem a finalidade de fazer com que as paradas elas sejam extintas. E eles estão usando as crianças para fazer um pânico moral para que a população apoie a extinção da parada LGBTQIA+. Porque, assim, essa proibição com essa multa é decretar o fim das paradas. É decretar o fim. É simplesmente dizer que não vai mais acontecer. Não vai. Não vai. Só que esse projeto ele não vai passar, tá? Ele passou na Câmara dos Vereadores, mas isso não quer dizer que ele foi sancionado. A gente tem que passar ainda pela prefeitura, né? Então o projeto passou na Câmara dos Vereadores, ele vai para a prefeitura poder sancionar. A prefeitura ela disse que ainda não recebeu, né? Pelo menos até o momento em que eu gravei isso daqui, a prefeitura disse que ainda não recebeu o projeto que foi aprovado, né? E depois que receber, o prefeito, que é o Cícero Lucena, ele tem até 30 dias para poder promulgar ou vetar o projeto de lei. E a gente tem também a atuação do Ministério Público nisso, porque o Ministério Público da Paraíba está justamente pedindo para que esse projeto de lei seja vetado, porque já disseram que é um projeto de lei inconstitucional. E é inconstitucional justamente porque essa é uma lei que diferencia o tipo de público. A gente teve a fala da promotora Eliana Espínola para o Congresso em Foco, o link vai estar aqui embaixo, né? Vocês sabem que eu coloco os links aqui. E ela disse o seguinte, abre aspas, se for um evento hétero, as crianças podem participar. Se for um evento LGBTQIA+, as crianças e adolescentes não podem. E essa diferenciação é inconstitucional. Além do mais, a presença de crianças e adolescentes em eventos, o exercício do poder familiar, só pode ser previsto por lei federal, o que não é o caso. Então, por várias fontes, essa lei é inconstitucional e o Ministério Público foi instalado a se pronunciar e o fez na maneira de recomendação ao prefeito para que ele vete essa lei. Isso, quem falou foi a Liana Espínola e ela é coordenadora do Núcleo de Gênero, Diversidade e Igualdade Racial. Então, é isso. É um projeto de lei inconstitucional porque ele faz distinção de público. Se querem proibir crianças e adolescentes em paradas LGBTQIA+, isso tem que partir, né, do governo federal, então teria que partir da Câmara dos Deputados. E se partisse da Câmara dos Deputados, eles iriam aprovar, a gente sabe muito bem disso, né? Eles iriam aprovar essa proibição. E eu tenho um pouco de receio de que isso vá para a Câmara dos Deputados em algum momento, mas ainda assim é um projeto de lei que eu acho que, se for para a Câmara dos Deputados, se for promulgado e tudo, não vai passar, porque a gente tem as outras instâncias, né, dos três poderes que iriam impedir isso, né? Iriam impedir essa coisa absurda, né? A gente tem ainda o Executivo e tem ainda o Judiciário, que iriam impedir justamente por ser um projeto de lei que faria distinção de público. Se querem proibir as crianças de participarem de uma parada LGBTQIA+, tem que proibir as crianças de participarem de blocos de carnaval também. E se querem proibir crianças de participarem de blocos de carnaval, vão ter que proibir crianças de participarem de qualquer evento de rua desse tipo. E não vão fazer isso, porque isso daí vai mexer muito com o turismo, vai mexer muito com várias instâncias financeiras ali pro Estado. Então eles não vão fazer isso. E se fizessem isso também seria um atraso, né? Seria um atraso para nossa sociedade e um avanço para esse puritanismo que tem crescido cada vez mais aqui no nosso país, e não só no nosso país, como no mundo inteiro, né? Essa desgraça de puritanismo. Nossa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Que calor desgraçado. Então, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, antes que eu derreta mais ainda em frente à câmera, né? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Provavelmente eu devo ter deixado alguma coisa passar, não tô nem conseguindo raciocinar direito enquanto eu gravo isso daqui pra vocês, porque eu tô morrendo, né? Estou morrendo em câmera. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e copia esse link e compartilha pra todo mundo que você conhece. Comenta aí embaixo o que você acha disso, pode deixar aí a sua indignação para com esses vereadores, né? Pode deixar a sua indignação aí. E também não se esqueçam de se inscrever nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima, se eu não tiver morrido até lá por esse calor desgraçado que tá me fazendo suar, coisa que eu não faço. Não é comum Samantha suar, e Samantha está suando só de estar parada, existindo. Que ódio do aquecimento global, maldito capitalismo, enfim. Chega, tchau, beijos pra vocês.